capítulo 12 vai chegar ao fim agora, a época dos juízes. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sob vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Samuel está resignando o seu cargo. A partir de hoje, não sou mais juiz de Israel. E aqui, exatamente aqui, 1 Samuel capítulo 12, versículo 2, chega ao fim o período dos juízes. Mas os juízes não termina no livro dos juízes? Não. O período dos juízes termina aqui, 1 Samuel capítulo 12, com Samuel resignando o seu cargo. Então Samuel até viveu como juiz, mas não vai morrer como juiz. Agora, quem pertence a essa função? Ao rei. Ele agora é o juiz. Ele que vai constituir agora juízes e conselheiros que vão julgar as causas também. E aí, gente, Samuel vai fazer todo um discurso sobre a trajetória de Israel, desde a época de Moisés e Arão até a instituição de Saul como rei. E vai ser um discurso de modo que vai alertar o povo dizendo: vocês fizeram besteira, porque não tinha necessidade de vocês pedir um rei, mas vocês quiseram pedir um rei. Olha o que ele vai dizer, gente, no versículo 12: e vendo vocês que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Olha que forte as palavras de Samuel. Mesmo Deus sendo o rei de vocês, vocês rejeitaram o reinado do Senhor e escolheram um homem para si. Isso nos leva a pensar por que os reis de Israel sempre era aquele ciclo vicioso: rei bom, rei mau, rei bom, rei mau. Vai chegar uma época que o reino vai ser dividido. Isso vai ter o reino de Israel e o reino de Judá. Nessa época, a partir de então, o reino de Israel, pasmem, só vai ter rei ruim, um pior do que o outro. O rei de Judá ainda vai ter rei bom, mas vai acabar com o rei ruim também. Mas isso mostra o quê? Que o governo de um homem sobre outros homens nunca acaba bem. Vai ser falho, né? Ele sempre vai ser falho. Ele sempre vai desagradar a alguns. E isso vai pendurar por toda a história. Até surgir os ideais de democracia, de república. Até o homem não aceitar mais a família que está reinando e agora querer o direito de escolher quem vai governar por um período de tempo. E aí vem o ideal de república que nós conhecemos, né? Com os filósofos iluministas e tal, com a Revolução Francesa. Eu acho engraçado a Revolução Francesa, né? Que eles depõem o rei Luís XVI, matam ele, Maria Antonieta, e depois fazem o quê? Colocam o imperador, Napoleão. É engraçado. Eu não quero um rei para dominar sobre nós. Quer o quê? Quer o imperador. Foi pior ainda. Mais autoritário, mais sanguinário ainda, mais... Pelo menos Luís XVI só queria dominar a França, Napoleão queria dominar o mundo. Só isso. Então você vê que por toda a história, gente, isso vai se repetir. É sempre assim. E mesmo no nosso sistema de democracia, de república, a gente continua escolhendo pessoas para governar sobre nós, não é assim? Mas a gente acha que o quê? Que nós temos o poder de escolher. É uma falsa ilusão, não é? Mas é gostoso de sentir, né? Quando chega a época da eleição e vem aqueles comerciais: você tem o poder do voto. Chega lá, você vai com orgulho lá, digita o número, pá! Chega lá, o cara não faz nada daquilo que você queria que ele fizesse. Então é uma falsa ilusão. Gente, para dominar sobre nós, governar sobre nós, somente Deus. Veja só.
Deus ele é tão perfeito que ele vai deixar que isso aconteça para ensinar uma história não só a Israel, mas a nós. Vão ter um rei, vai ter uma linhagem. Mas essa linhagem vai terminar com um rei perfeito. Vai vir da linhagem do rei que eu escolhi, Davi. Vai vir da linhagem dele. Mas o último rei dessa linhagem vai ser um rei eterno, um rei perfeito, e ele governará não só Israel, mas toda a terra. O nome dele? Jesus. O filho de Davi. Então veja que o início da monarquia de Israel aponta para quê? Para Jesus Cristo. Nenhum rei em Israel foi perfeito diante de Deus. Mas Deus fala que Ele mesmo vai se prover de um rei perfeito e único. Jesus Cristo. E olha que interessante. Não é homem. Porque se do homem seria falha. Então no final das contas, Deus traz de novo para Ele mesmo o reinado. Você vê como isso é forte, é lindo de se ver? Deus está entregando aqui o reinado para Saul, depois para Davi, mas para mostrar para Israel que não vai dar certo. Sobre vocês, homem não domina, não vai dominar. No final das contas, eu vou trazer isso de volta para mim, através do meu ungido, o próprio Deus, Jesus, que reinará eternamente. Então veja que como isso aponta e é perfeito diretamente para o nosso Deus, né? Eu ainda não sei como as pessoas leem a Bíblia e não conseguem enxergar essa divina revelação de Deus, a figura de Jesus Cristo sendo apontada e prefigurada já em todos os atos e decisões de Deus, majestosamente. Pois bem, depois de Samuel falar essas palavras, o povo ele vai se arrepender. E Deus até vai se manifestar com trovões e chuva, dizendo que falava pela boca de Samuel. E o povo vai dizer: olha, pecamos contra o Senhor. O que faremos agora? E Samuel vai dizer no versículo 20: não temais, vós tendes cometido este mal, porém não vos desvieis de servir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. O que Samuel está alertando aqui? Olha, 21. Não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Versículo 21 é chave. Samuel sabe que agora que Israel vai se tornar uma monarquia, Israel agora vai se encher de quê? De luxo, de pompa, e a vaidade pode dominar. E o alerta de Samuel é: não sigam as vaidades, porque elas não aproveitam de nada. São vaidades, vão passar. 22. O Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque de deixar de orar por vocês. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Então, um alerta aqui que Samuel está dizendo, em outras palavras: mesmo se o vosso rei venha a pecar, mesmo se o rei de vocês venha a se entregar às vaidades, não sigam o caminho dele. Obedeçam os mandamentos de Deus. Obedeçam às ordens do Senhor, porque Ele vai permanecer com vocês. E esse é um alerta que Samuel vai fazer ao povo. Perguntas? Poucas perguntas hoje. Só comentários sobre a beleza de Saul. É que impactou, né? Né? Tá impactado, né? Veja, Samuel agora seria um conselheiro do rei.
ele vai continuar como profeta. E ele agora vai ser um conselheiro do rei. E é amigo íntimo de Saul. Tá? O relacionamento de Samuel e Saul era muito forte. Samuel amava muito Saul. A Bíblia vai dizer isso. Chegar a ponto de Samuel sentir mais dó de Saul do que o próprio Deus. Então, veja só como é que é o relacionamento, né? Capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. O que vai acontecer aqui? Vai ter guerra entre os israelitas e os filisteus. De novo os filisteus fazer guerra contra os israelitas. E vai acontecer o seguinte: nessa guerra, os israelitas vão fugir diante dos filisteus e vão se esconder em cavernas. Vão ficar escondidos em cavernas. Porque o poderio dos filisteus era muito forte. Os filisteus foram a primeira civilização a manusear o ferro e o bronze. Os primeiros a construir espadas, lanças, escudos. Lembra da armadura de Golias? A gente vai ver na próxima aula. Como era toda de bronze, toda de ferro, eles eram os principais artífices nisso. As carruagens, as armas deles eram infinitamente mais poderosas do que os israelitas. Eles eram pioneiros nisso. E vendo isso, os hebreus vão temer diante dos filisteus, de modo que vão se esconder em cavernas. E o versículo 8 vai dizer o seguinte, capítulo 13. Eles esperaram 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não ouvindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. O que vai acontecer? Samuel vai dar uma ordem para Saul: esperem até eu chegar ao acampamento de guerra. Está lá em Gilgal, onde é o acampamento, e tem um bando de gente escondido lá nas cavernas. Vai passar 7 dias e Samuel não chega. O que Saul vai fazer? Vai oferecer um holocausto diante de Deus. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel vai perguntar: que fizestes? E Saul vai responder: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se ajuntam contra mim, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel, ele se precipitou diante do profeta. Ele estava querendo que Deus falasse com ele rápido, para ele sair na guerra, para ele ir guerrear, mas o profeta de Deus ainda não tinha chegado. E a resposta de Samuel é o seguinte: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel em ti para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nesse momento é revelado a Saul que o reino de Israel será tirado dele e será dado a alguém que Deus estava buscando, um homem segundo o seu coração. Essa expressão, segundo o coração de Deus, é uma expressão que ela é só dedicada a Davi na Bíblia. Parece que Davi foi o mais santo dos homens, né? Quando a gente vê essa expressão. Veja, mas essa expressão é o escritor de Samuel que está usando para se referir a Davi como um homem segundo o coração de Deus, porque Deus, dentre todos os israelitas, somente encontra nessa pessoa um coração puro, correto e obediente. Quem escreveu? Será que não foi Davi, não? Não. Quem pode Não ter, foi, né? não. Não é igual o João que saltou. Sim, Discípulo amado. Né? Verdade nessa. E o discípulo aqui, Jesus amado, parênteses, eu. João não era nem um pouco modesto, né? Ao contrário de... Quem foi, gente, que a gente estava falando? Que estava se elogiando no livro que leva o seu nome. Eu esqueci agora, gente.
Moisés. E nunca mais se levantou Israel profeta como Moisés. Moisés escrevendo isso sobre ele. Imagina, né? Nem um pouco modesto. Nunca mais. Coitado. Vamos lá. Isso prova, óbvio que não foi ele que escreveu, tá, gente? Obviamente. Não, tenho certeza. Tenho certeza. Ele pode ter vários pecados, mas o orgulho não foi um deles, não. Pelo que a Bíblia nos mostra, né? Até porque foi Moisés que escreveu sobre ele também, né? Ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido também. Será que ele falou assim pro próximo redator? Aí dá uma moral aí, escreve um negócio aí maneiro sobre mim aí. Vou ali morrer. Vou ali morrer rapidinho. Escreve aí que nunca mais vai ter profeta como eu aí. Já João não foi com essa. Veja, então Deus escolhe para si um homem segundo o seu coração. O que seria um homem segundo o coração de Deus, gente? A gente canta, né? Um louvor, né? Uma pessoa como eu. Nossa! Modéstia, né? Aula da semana que vem o tema vai ser humildade, tá? Não falte, por favor. Mas vai ser o que me considerar é o objetivo de vida. Não, é aquele que vai fazer o que Deus Autoestima é quer, tudo, né? né? Autoestima é tudo, colega. Ilusão é tudo, né? Tô zoando, vamos lá. É aquele que vai cumprir as ordens de Deus, fazer o contrário do que Saul está fazendo, porque o que Saul começou a fazer aqui é a sua vontade. Veja, ele está se apressando nas coisas. Talvez o título de rei, talvez não, certamente o título de rei subiu a cabeça de Saul. A pior coisa que pode acontecer a um líder é ele achar que está acima das leis que ele serve. Quer ver uma coisa? Não tô olhando. Desculpa, eu não tô de propósito. Eu senti que ele olhou pra mim assim. Mas serve. Um líder. Mas serve. Mas serve. Quem tiver, eu senti. Recebe. Pode isso pra pessoa ficar jogando direto? Quando é que a corrupção começa? A corrupção tem uma origem. Ela não surge do nada. Ela tem uma origem. Quando é que ela começa? Quando eu acho que eu sou superior à lei, que eu devo obedecer. E a corrupção generalizada, a corrupção de coralinho branco, que é aquela dos poderosos, é quando o rei acha que eu sou rei. Não preciso obedecer à lei. Eu sou a lei. O Estado sou eu. Eu sou a lei. Luís 14 aqui. O Estado sou eu. Veja, esse é o auge do que? Você acha que você está acima da lei. O que fez os reis de Israel pecarem? Porque eles achavam que estavam acima da lei. Foi isso. Acabe é o melhor exemplo disso. Acabe é o melhor exemplo. Vinha lá o profeta, a lei é assim, mas eu sou o rei. Eu faço isso, eu quero, eu sou o rei. Tá bom, vai te danar então. Dessa forma. Então, veja só. Olha o que vai acontecer. E Saul está começando a agir dessa forma. Rogério, Sim. é verdade que, tipo assim, que Saul, ele meio que rajou um pedaço da Vamos chegar lá, você está dando um spoiler. Espera aí. Então se levantou Samuel, subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, aqui Jonatas já está na história, o nosso querido Jonatas, né? Saul fez uma coisa boa, pelo menos, que foi o filho de Jonatas, né? E o povo se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. O que vai acontecer? A guerra não vai parar por aí, a guerra vai continuar. Só que os filisteus vão fazer uma tática de guerra. Versículo 19 e 20. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Os filisteus tiraram de Israel todos os ferreiros, aqueles que faziam as armas, as espadas, as lanças. Era o monopólio das armas de guerra. Eles eram os pioneiros, eles sabiam tudo e tiraram os poucos que haviam em Israel. Sempre tem.
O monopólio da guerra sempre há. Veja, na Segunda Guerra Mundial, quem teve o monopólio da bomba atômica? Os Estados Unidos, né? Tanto que... E veja só que interessante. E como é que você faz para você ter o monopólio do controle de algo? Você traz para si as melhores pessoas naquela área. Os ferreiros de Israel foram tirados de Israel para que israelitas não tivessem. E Albert Einstein, um judeu alemão, morava nos Estados Unidos e ajudou a fazer a bomba. Danadinho. Viu? Coisa interessante. Mas não demorou muito até todas as outras nações mais poderosas construírem suas próprias bombas atômicas. Era uma questão de tempo. E sucedeu que no dia da peleja, gente, versículo 22, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Micnais. Então estão se preparando para a guerra. Saul não vai para a guerra. Quem vai para a guerra é o seu filho Jonatas. E ele vai sair vitorioso da batalha. Tá? Jonatas então vai vencer os filisteus. Mas dentro dessa vitória vai ter mais um acontecimento. Versículo 3. Saul mandou chamar sacerdotes. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Olha só. Vamos lembrar de Eli, de seus filhos? O que Deus tinha profetizado pela boca de Samuel, da família de Eli? Que Deus tinha rejeitado a família de Eli como sacerdote. Tinha tirado da família de Eli o sacerdócio. A família de Eli tinha que ser rejeitada. Saul traz quem? Ele foi lá falar com a família do filho dele. Traz justamente a linhagem sacerdotal da casa de Eli. Lembra do Icabô, aquele que nasceu? Do Icabô. Que a mãe morreu. A mãe morreu no parto? Então, Icabô tinha um irmão que era Aitube, e Aitube tinha um filho que era Aías, e esse Aías era o sacerdote que foi lá. E olha o que Saul manda esse homem fazer, versículo 18. Então Saul disse a Aías: traz aqui a arca de Deus. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era com o outro, e houve muito grande tumulto. Pasmem, haviam até hebreus lutando do lado dos filisteus. Versículo 21 fala isso. No final da guerra, os israelitas foram vitoriosos. E no versículo 24 vai narrar um acontecimento, que é o voto de Saul. Gente, Saul está possesso de algo que a gente não reconhece mais. O Saul dos capítulos 11, 12, aquele Saul não reconhece mais. Até como estrategista de guerra, ele vai deixar a desejar. Veja o que ele vai fazer no versículo 24. Os homens de Israel estavam exaustos depois da guerra, cansados, mas Saul vai dar uma ordem ao povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. O exército está faminto, sedento, e Saul apregou um jejum até o final daquele dia, e dá pena de morte ao homem que comer. Todo mundo fica em jejum. Eles vão chegar num bosque. Eles vão chegar num bosque onde haviam ali mel, favos de mel, mananciais de mel. E quem come? Ninguém mete a mão no mel. Ninguém chegou à mão porque ninguém queria morrer.
Todo mundo sabia do decreto de Saul, mas tinha uma pessoa que não sabia, que não estava ali na hora. Quem? Jonatas, o filho. Jonatas não sabia, meteu a ponta de sua vara e provou do mel. Continuando a história, depois a guerra é vencida, Saul se vinga de seus inimigos, a guerra acaba. Versículo 37. Então consultou Saul a Deus, dizendo: olha o que vai acontecer aqui agora. O rei vai consultar a Deus, perguntando: descerei atrás dos filisteus? Entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Deus começa a se calar para Saul. Deus começa a virar as costas para Saul. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje esse pecado. Veja, Deus não respondeu. Então, na mente de Saul, alguém está em pecado. Alguém cometeu algum pecado. Se Deus não me respondeu, mas ele não pensa: eu estou em pecado. Ele pensa: alguém está em pecado. E todo o povo chega até ele. 39. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que meu filho Jonatas certamente morrerá. Vai falar: mesmo que seja o meu filho que esteja impedindo Deus de falar comigo, de se revelar a mim, ele vai morrer. E todo o povo respondeu: então pronto, Saul, teu filho comeu lá quando você tinha impedido o povo de comer. É ele que está em pecado, só pode. Então é Jonatas. E olha só o que vai acontecer. Ele vai mandar o quê? Para confirmar que é Jonatas, lançar as sortes. E lançou para ele e para o filho, né? Exatamente. Sobrou para ele e para o filho e caiu sobre Jonatas. Só que a Bíblia não fala que Deus se revelou aqui. Veja, Deus está em silêncio. O que acontece aqui por ter caído em Jonatas é uma obra do acaso. Não que Deus estivesse aqui condenando Jonatas à morte, até porque ele vai ser liberto, ele vai ser livre, né? Porque o voto de Saul foi estúpido. O decreto dele foi estúpido. Deus não estava naquelas palavras de Saul. Então, veja o que vai dizer. 44. Saul vai dizer: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Mas o povo vai se revoltar e vai dizer: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Não foi nem o pai, foi o povo. O povo. Óbvio que nós podemos ver agora a mão de Deus livrando Jonatas aí pelo povo. Porque veja, o povo viu que Deus era com Jonatas, tanto que Jonatas foi vitorioso na batalha. Mas com o pai dele, a loucura já estava tomando conta de Saul. E vocês imaginem Jonatas, a situação. O próprio pai condenou ele à morte. E quem livrou ele foi o povo, não o pai. Imagina o relacionamento, imagina como é que fica depois disso, essa questão. E aconteceu uma coisa aqui muito ruim para a imagem de Saul. Quando o rei fazia um decreto, tinha que ser cumprido, era a palavra do rei. O que aconteceu aqui? Ele fez um decreto e o decreto não foi cumprido. Isso desmoraliza a imagem do rei. Quer ver um exemplo? O rei Xerxes, esposo de Esther, ele tem outro nome na Bíblia.
Qual o nome dele na Bíblia? Rodrigo Santoro. Não, ele era outro chefe. Como era o nome do marido de Esther, gente? Assuero. O rei Assuero tinha feito um decreto condenando os judeus à morte, né? Ele tinha assinado o decreto, tinha selado o decreto. Só que Esther acaba revelando que ela acabaria morrendo, que foi uma conspiração de Amã. O rei Assuero condena Amã, a própria forca que ele condenou e tal, só que ele não revoga o decreto da morte dos judeus. Porque era um decreto real, não podia ser revogado. É a palavra do rei. Um rei não volta atrás jamais. O homem não volta atrás jamais. Deus não volta atrás jamais. Deus não é o rei soberano? Deus por alguma vez já voltou atrás em seus decretos, em seus desígnios? Então, e aí no final da história, o rei Assuero acaba ajudando os judeus a vencerem a guerra que ele mesmo decretou. Veja, ele não podia voltar atrás, mas não impediu ele de ajudar o próprio povo que ele havia condenado. A gente vai ver isso quando a gente chegar lá na história de Esther. Se o mundo não acabar antes, né? Vamos lá. Então o que vai acontecer? A imagem de Saul já começa a ser desmoralizada diante do povo. A Bíblia vai dizer, para fatos de curiosidade agora, versículo 49. Saul tinha os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua, e o nome de suas duas filhas eram Merabe e a sua caçulinha, queridinha de todas, Mical. Né? Mical vai ser a nossa favorita aqui dentre os filhos de Saul. O nome da mulher de Saul era Aionã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Então, começa por aí. Para terminarmos a aula de hoje, eu já estou sem voz. Capítulo 15. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Lembrando dos amalequitas, os mesmos amalequitas que tinham feito guerra contra eles. Agora um outro rei se levantou e está lá, tacando terror. Olha o que Deus vai dizer através de Samuel. Versículo 2. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Lembra quando o povo estava vindo do Egito e quis passar pelas terras do rei Amaleque? E o que o rei falou? Não. E aí Deus fala com Moisés: deixa eles, Moisés, mas na frente a gente se resolve. É óbvio que não é o mesmo rei, não é a mesma geração, são outras pessoas, tá? Mas decreto é decreto, e Deus não volta atrás. A ordem de Deus para Saul é: vai e mata tudo. Extermina tudo. Um genocídio. E olha o versículo: matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Nada tem que sair vivo. Às vezes a gente até se assusta, né? Com a ordem de Deus aqui. Isso nos leva de novo ao debate sobre inocência. Mas por que Deus manda matar as crianças se as crianças são inocentes diante de Deus? Quem disse que as crianças são inocentes diante de Deus? Eita! A Bíblia em momento algum fala isso. Veja, a Bíblia... Ela tá? Mas ela sabe, ela está aqui desde o início do curso. Ela sabe isso mais do que ninguém, né, E veja, isso nos mostra aqui que, veja só, a soberania de Deus em relação à vida do homem e os decretos de Deus em relação ao homem. Veja só, né? É claro que Deus já havia decretado o fim desse povo? Havia. Por quê? Vamos lembrar que lá quando Deus chamou Abraão e prometeu a Abraão e falou das nações cananeias
e que o pecado dessas nações não havia sido completado ainda. Olha o que Deus está falando para Abraão: vocês vão para uma terra, serão escravos lá, mas depois de muito tempo vou trazer vocês de lá e vocês vão retomar posse da terra que eu dei a vocês. E vocês vão exterminar todas as nações que estão habitando na terra que eu dei a Abraão. Mas vocês vão fazer isso num determinado tempo. Por quê? Porque o pecado deles ainda não se completou. Deus, ele dá um tempo para que o pecado se complete. Deus, ele tolera o pecado até um determinado tempo, quando ele resolve fazer o juízo. Ele não deixa o pecador impune. E olha que o que está acontecendo aqui é pecado de geração, que está passando de pai para filho. E a Bíblia vai dizer que essa nação desfiava as pessoas que escravizavam, que eles mutilavam as mulheres, mutilavam as pessoas, sacrificavam crianças, eram idólatras, feiticeiros, né? Então, e Deus está fazendo um juízo contra essa nação, usando Israel. E, para não achar que Israel é o queridinho, mais na frente, como a gente também já viu, Deus usa também as próprias nações inimigas para fazer justiça contra Israel. É simples. Quem não está obedecendo a Deus, Deus manda o juízo. Deus manda o juízo. Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente tem lá o juízo final. Quem são as pessoas do juízo final? Não são os pecadores? Não são aqueles que rejeitaram a salvação? Não são aqueles que ridicularizaram o Evangelho? Não são os salvos. Os salvos não estão lá no juízo final. Por quê? Quem é salvo pela graça. Mas quem é condenado pelo quê? Oi? O que diz lá em Apocalipse 21? E cada um foi julgado segundo as suas obras. Quando nós somos julgados, quando Deus condena alguém ao inferno, condena pelas suas obras. Mas quando Deus salva alguém, o salva pela sua graça. Porque por obra alguma, nenhum homem alcançará a salvação. Então, já manifesto isso aqui na história de Saul. Ufa, né? Que bom, né? É um alívio. É um alívio, graças a Deus. Veja, a ordem é essa. É a ordem de Deus. Porém, Saul vai fazer o quê? Capaz de vencer. Não vou matar vocês hoje, não. Ou pior ainda, né? Saul vai fazer o quê? Vai matar todo mundo. Vai só o rei, não é? Mas vai deixar o rei. O rei, logo o cabeça, o principal, ele vai deixar vivo. E mais ainda, o gado do rei, porque era bom. Não, esse gado aqui, pô, é muito bom. Vão lá, vai ver lá com os generais do exército lá. Não, é muito bom, não vamos matar não. Vamos levar para sacrificar a Deus. Porque melhor do que obedecer a Deus é o quê? Na cabeça doente de Saul, né? Deus mandou matar tudo. Olha só a mente. Deus mandou matar tudo. Na cabeça de Saul, Saul chega lá. Pô, esse gado aqui tá bonitinho, vou pegar para oferecer a Deus. Deus já havia consagrado aquilo para a destruição. Olha o que está escrito aqui. No versículo... Eu perdi o versículo, mas a gente vai achar. Deus já havia consagrado aquilo para a destruição. Então Deus manda quem? Samuel. E outra coisa, o infeliz ainda fez amizade com Agag, que era o rei dos Amalequitas. Tomou vivo o rei dos Amalequitas, porém destruiu o povo. Pegou a melhor das ovelhas, as melhores das vacas, enfim, aí foi. Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo, versículo 11. Recebe aí, lê aí. Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações.
Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. Continua. Aham. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Amém. Bom, o escritor, manifestando o sentimento de Deus aqui, escreve que Deus se arrepende de ter posto Saul como rei. Mas Deus não se arrepende. Já leu o versículo 29 agora. Olha só, como a Bíblia, ela pode ser incongruente consigo mesma. No mesmo capítulo, Luana, versículo 29. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito. Pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Que complexão. E aí? Ó Deus, No mesmo capítulo. eu já peguei. Ah, mas a Bíblia fala. mais fácil. Mas a Bíblia fala que Deus se arrepende. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, como explicar isso? Vamos lá. Arrepender não significa que Deus estivesse surpreso com as atitudes de Saul. Caraca, Saul pecou. Ah, se eu soubesse, não tinha colocado o infeliz como rei. Caraca, ele pecou. E agora? O que a gente faz agora, Espírito Santo? E aí, Jesus? A Trindade, né? E agora? Eu vou. Paz. Não, vamos escolher outro rei e a gente tira só o quê? A gente errou feio com ele. Não é isso. Não é isso. Isso é... Eu acho que isso é você tirar o principal atributo de Deus, que é a sua soberania, a sua divindade. Ele é Deus, ele controla tudo, nada foge do seu alcance, do seu domínio. Mas quando o escritor atribui a Deus características humanas, ele está dizendo que Deus reage como o homem tivesse reagido. Deus se entristeceu pelo fato de Saul ter agido daquela forma. Quando Deus se arrepende de ter feito o homem lá em Gênesis, Deus se entristeceu. O Espírito Santo de Deus se entristeceu. Veja, a Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo, ele é ciumento, ele sente ciúmes de nós. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos, né? Esse é o sentimento. Ele não se arrepende de ter habitado em nós, mas ele tem ciúme de nós e ele nos incomoda. Tanto é que muitas das vezes a gente se encontra quebrantado, envergonhado e a gente volta para Deus. E essa é a questão, essa é a ideia. Não é Deus voltar atrás, Deus não é pego de surpresa. A palavra em hebraico para se arrepender não é o mesmo sentido para se arrepender no português. É porque a nossa tradução é arrepender. E a mesma tradução que é para arrepender, que fala que Deus se arrepende, é a mesma do versículo que fala que ele não se arrepende, que é mais confuso ainda. Eu aconselho você a pesquisar. Mas Pesquisa porque a gente nós estávamos falando de Noé, mano. Se Deus se arrepende. Nós falamos sobre isso. falamos sobre isso na história de Noé, né? É que nem a questão, né? Deus se esquece. Oh, meu Deus. Quando Deus fala aqui, ó, versículo 2: eu me recordei do que Amaleque fez a Israel. Não foi que Deus esqueceu o que tinha acontecido, é que Deus traz à memória. A Bíblia, gente, por muitas vezes atribui a Deus características humanas. Quer ver uma coisa? Quando a Bíblia fala que aquele tem um versículo na Bíblia, gente, eu esqueci, que Deus nos cobre com suas asas. Não, Salmo 23, é Salmo 23, né? É salvos. É salvos. É salvo. Não, é o Salmo 91. Ele me cobre com suas penas. Debaixo de suas asas encontro segurança, estou seguro. Veja, isso é o salmista. Isso é o salmista utilizando o quê? Utilizando de metáfora para se atribuir a Deus. Significa que Deus é um ser alado, que Deus tem penas. Mas é falando o quê? Que Deus nos protege como um pássaro protege os seus filhos. Povo besta. O coração de Deus se entristeceu, né? Aí a gente utiliza. Não, mas é só para vocês terem. Você já pensou nisso? Ó, Só vocês pensaram. Eu nunca pensei nisso, cara. Eu nunca pensei nisso. Você tá acabando com isso. Também imagina assim. Deus.
Sério que vocês imaginavam Deus com asa? Tu acha? Ah, mas Tu acha? Quando eu tava falando lá de olhar no meu quarto, ele tava descendo de quê? cada um quer Deus como quer. Chegava lá, pegava as asinhas, fazia assim. Tava lá no pônei. Olha esse, Deus como quer, gente? olha esse evangelho aí de cada um ver Deus como quer. hein? Cuidado. Como é que você Vamos lá. Verdade com Deus. Olha, se eu fosse olhar Deus segundo o meu relacionamento com Ele, sabe como eu veria? Chifrudo. É sério. Eu falei isso várias vezes já aqui. Eu falei na escola dominical também, eu acho. Eu tenho mais liberdade de falar essas coisas aqui nos investigadores, porque vocês são mais maduros, do que na escola dominical. Onde a maturidade é um. Eu falo. É isso. Das fêmeas. Mas eu vou explicar. Mas eu vou explicar. Até para quem vai ouvir essa aula depois. Porque se a gente for atribuir Deus de características que nós damos a Ele, a Bíblia nos mostra o meu relacionamento com Deus como noivo e noiva. Ah, sim. Toda vez que eu peco contra o meu noivo, eu o traio. Na nossa cultura é colocar o quê? Chifre. Na nossa cultura, né? Ele é chifrudo, traíram ele. Quantas das vezes Deus foi traído por Israel? Quantas das vezes nós traímos a aliança de Deus? Então, dessa forma, não orem imaginando Deus chifrudo, por favor. Não façam isso. Deus não é chifrudo. É melhor você imaginarzinha. Deus não é chifrudo. Permaneçam com a asinha. Imagina a pomba branca. Mas isso é pra... imagina a pomba branca. Imagina a cruz, né? Eu imagino como dizer. Que horror. Ai, que horror. Vamos lá. Mas eu acho que nós temos, Eu né? imagino que Mas essa é a herança ocidental que nós temos, né? Deus é Zeus. Se você falar assim, pra Deus, você tá Olha, quer ver um filme espetacular que trabalha a concepção de Deus? A Cabana. Perfeito. Ele quebra toda essa concepção de como nós imaginamos que Deus é. Um velho com barba branca sentada num trono. Ou um ser alado, ou um chifrudo. Ele quebra tudo isso. Deus não é nem um pouco parecido como nós achamos que Ele é. Então só naquele grande dia nós vamos poder contemplar a sua face e a sua glória. Até lá, paciência. Nem um Jesus a gente tem que imaginar louro do olho azul, né? mas aí, né? Por favor, né? Então vamos lá. Samuel fica triste. Gente, a gente tem que terminar. Samuel fica triste com aquilo. Veja, Deus rejeitou Saul. Tanto que Samuel vai ao encontro de Saul e pergunta o seguinte: melhor ainda, Samuel vai ao encontro de Saul e olha o que Saul fala: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E disse Samuel: que balido de ovelhas então é esse que eu estou ouvindo? E que mugido de vacas é esse? Disse Saul: de Amaleque eu trouxe, porque o povo perdoou a melhor das ovelhas e a melhor das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Imagina a cara de Samuel olhando para Saul. Então disse Samuel a Saul: espera e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste, 17, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Gente, qual tinha sido o conselho mesmo de Israel lá? Ter cuidado com o quê? Capítulo 12, versículo 21. Era para ter cuidado com o quê?
com a vaidade. Exatamente isso. Exatamente. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me ouviu. E trouxe a Agag, rei dos Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23 é um versículo poderoso. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que Saul fez foi mais do que desobedecer a Deus. Ele, como rei, ele se achou no direito de rejeitar uma ordenança de Deus e fazer e oferecer a Deus aquilo que ele achava que era melhor. Deus disse o seguinte: o meu culto deve ser de tal forma, a minha adoração deve ser de tal forma, mas eu acho que eu tenho que adorar Deus do meu jeito, do jeito que eu acho que ele merece ser adorado, com todo tipo de louvor, com todo tipo de dança, com todo tipo de festa, com todo tipo de ocasião, porque eu acho que Deus tem que ser adorado assim. Mas Deus está dizendo: a minha adoração é separada, a minha adoração é exclusiva, a minha adoração sou eu quem dito as regras. Eu não deixei nenhum homem dizer como é que eu devo ser adorado, sou eu mesmo que digo. Saul se achava no direito de dizer o que poderia oferecer a Deus e como obedecer a Deus. Não, eu acho que Deus vai se agradar melhor eu oferecendo para Ele o holocausto do que eu obedecendo a sua palavra. Olha o nível de cegueira espiritual. E a Bíblia fala que todo pecado, e dentre os pecados, a origem de todo pecado é a desobediência, foi o que Saul fez. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. Você entende o que é o pecado contra Deus? É como quando o homem peca contra Deus, em suas palavras, em suas atitudes, mesmo que com palavras ele não diga, ele está virando as coisas para Deus e dizendo: eu não preciso seguir tuas regras, porque eu sou autossuficiente, porque eu sou independente, eu tenho minha própria mentalidade, minha própria intelectualidade, meu próprio juízo, minha própria vontade. Por quê? Por que eu vou me meter debaixo do jugo de um Deus que me diz como eu devo seguir, me diz como eu devo proceder, se eu posso fazer e viver da forma como eu bem entendo? Foi isso que Adão e Eva fizeram. O que Adão e Eva fizeram no Éden foi muito mais do que comer um fruto. Foi muito mais do que desobedecer. Eles se rebelaram contra Deus. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos que o mundo está em constante rebelião contra Deus. Quando a Bíblia fala que aquele que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus, não é palavrinha não. Não é qualquer coisa não. É literalmente aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus, porque o mundo está em constante rebelião contra Deus. O mundo rejeita Deus todo dia, constantemente. E toda vez que nós pecamos, toda vez que nós transgredimos o mandamento dele, nós nos fazemos semelhantes ao mundo e transgredimos a Deus. É você olhar para Deus e dizer: eu não preciso de você. Isso é muito forte. É forte quando a gente entende e compreende o que é o pecado. É por isso que de modo nenhum, por obras nossas, não importa o que façamos, o que digamos, para justificar o fato de eu e você termos nos rebelado contra Deus. Porque isso vem desde Adão. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram e estão destituídos. Você, por nascimento,
já está destituído da glória de Deus. Agora a gente entende o versículo 3 quando a gente lê aqui a matança. Até criança, sim. Porque o homem, em sua geração, em seu nascimento, ele já nasce se rebelado contra Deus. Deixa uma criança sem educação para você ver o que ela vai se tornar. Deixa uma criança sem uma palmatória, sem um não. Já dando educação, a criança já tem sua vontade, já tem o seu domínio. Deixa ela sem instrução humana. Isso é a natureza. Isso se chama depravação total. É engraçado, não, mas é. Isso se chama depravação total. Somos um bando de depravados. Mas glória a Deus por Jesus Cristo. Então Você não vive. você está vendo como é que o mundo deve ser evangelizado? Qual é a condição do mundo? Não é vem para Jesus, Jesus pode te dar isso, aceita Jesus, o evangelho é isso, aquilo. Mostra para o mundo o que a Bíblia fala onde eles estão, o que eles são contra Deus. Mostra para eles, aí sim eles vão vir correndo para Deus. Ou vou te dar uma palmada. Era o que acontecia com os apóstolos, das duas uma. Ou os apóstolos eram bem recebidos. Por quê? O que os apóstolos faziam? Chegavam, mostrava a condição do povo de rebelião contra Deus, e o povo fazia o quê? Chorava, se desesperava. A gente está em rebelião contra Deus, a gente precisa se arrepender. Como é que o povo chegava a João Batista? O que vamos fazer para herdar o reino? O que João Batista fazia? Arrependam-se. A pregação é arrependam-se. Pelo quê? O mundo vai perguntar. Pelo quê? Porque o mundo não tem a noção de pecado. Você tem que mostrar para ele isso. É o nosso dever mostrar ao mundo o que ele não quer ver. É a noção de pecado. Por isso que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E isso é forte, isso é poderoso. E é isso que Deus quer nos revelar, é isso que Deus quer nos mostrar. Ou eram apedrejados, né? Não falei a segunda. Porque o mundo não aceitava ver aquilo. As pessoas não aceitavam. Estevão, vejam só o que aconteceu com ele. Por pregar o arrependimento. Por pregar a salvação. Mas nós estamos muito distantes disso. Não estamos, não. A gente só está piorando. A gente está piorando. Porque na igreja primitiva era só um tipo de evangelho, um tipo de pregação. Até surgir as heresias, né? Hoje, quantos evangelhos a gente tem? Quantos tipos de Jesus a gente tem por aí? E hoje, para você, eu acho que hoje é muito mais difícil você evangelizar, porque uma boa parte da população que está no mundo já esteve na igreja. Quer ver uma coisa? Eu não sei quem disse isso, mas eu não sei se foi o John Piper, eu não sei. Mas uma frase que diz assim: hoje a evangelização tem que começar primeiro na igreja, depois no mundo. Nossa, É verdade. muito... Também isso que atrapalha também muito são os testemunhos. A evangelização, ou seja, a pregação do evangelho, não precisa, né? Está na igreja, mas precisa, gente. Precisa. Tem muita gente que está aqui dentro das igrejas, aí não tem noção do estado dele com Deus, do que é o significado do sacrifício de Cristo, do que é o amor de Deus. Ele sabe, ele tem noção do que é isso. De depravo, de pecado, não tem. Eu acho que isso Não, isso aí tudo. Gente, por favor. Eu acho que isso dá muito pelo fato das pessoas já virem com a mente já com o evangelho deles, na cabeça deles. Um Deus formado já. Já formado. formado. Ele já vem com aquele Deus e o que você tem que fazer? Desmontar esse Deus. Não é esse não. É esse aqui. É isso. O Jesus rico. É querendo fazer o que Saul fez. É adorar a Deus do jeito que o quê? Que eu acho que ele tem que ser adorado. Oferecendo um sacrifício que ele mesmo condenou que não quer. Aí Deus fala, né? Não quero depravação, não quero profanação diante dos meus olhos. A gente traz todo tipo de louvor, todo tipo de coisa para o culto dele. A vontade é de chegar, abrir o livro de Levítico e entregar o pessoal, né? Tem que ser os 66 logo, filho. Tem que ser 66. Porque é isso, gente. Veja,
Rebelião é como pecado de feitiçaria. Aí Saul cai na real. Depois dessas palavras poderosas, acho que a gente precisa de vez em quando de umas palavras dessa de Samuel. A gente precisa. Porque às vezes a gente acha que o pecado é uma coisa muito banal, distante, algo que... Cara, já pequei hoje, deixa eu pecar rapidinho. Entendeu? Acho assim. Você não precisa pensar em pecar. Não precisa pensar, você já peca por natureza. E aí você imagina, quando você pensa o tamanho do seu pecado, o tamanho da depravação do mundo, pensa também no tamanho do amor de Deus para perdoar isso tudo. É isso que nos conforta. Toda vez que você pensar no tamanho do seu pecado, pensa no tamanho do amor de Deus para te perdoar. Pensa em Jesus Cristo. Versículo 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, peço-te, rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel, o que Saul faz, Rafael? Rasga sua veste. E Samuel olha para ele e diz: assim como você rasgou minha veste, o Senhor rasgou o reino de Israel da tua mão e deu para outro melhor do que tu. Nossa, foi forte. Não que você. Aí o versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Aí Saul vai pedir perdão de novo, e Samuel ainda vai com ele ao campo do arraial. Por quê? Eles estavam conversando em particular. Se Samuel deixasse Saul voltar sozinho para o campo, mais uma vez a imagem de Saul sairia como? Desmoralizada. Saul tem tanto dó, Samuel tem tanto dó de Saul, que ainda vai com ele para o arraial. Mas não é para ficar calado não. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio e disse ainda assim, olha o abusado: na verdade, já passou a amargura da morte. Em outras palavras, estou aliviado, não vou mais morrer. Porém, disse Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, é esse versículo que eu estava procurando, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Mas passa bem. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa de Gilgal. Versículo 35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. Então é assim que termina o relacionamento de Saul com Samuel. E assim nós terminamos então o estudo de hoje. Foi bem extenso, bem longo. Vou respirar aqui porque acho que deu mais de 2 anos de gravação aqui, mas foi dito tudo que havia de ser dito. E com certeza nós saímos daqui hoje mais edificados. Amém? Amém. Gente, olha só, para a próxima aula, capítulo 16 até o 20. Olha lá no grupo lá que tem lá a tabela de leitura, tá? Vai ser a penúltima aula de Samuel. Semana que vem a gente vai assistir uns vídeos bem legais sobre Davi, sobre Golias, tá? Sobre essa batalha aí. Já tem uma história bastante conhecida. A gente vai aprender agora outros aspectos, outras coisas que a gente ainda não viu sobre essa história. Mas o próximo capítulo já é a unção de Davi como rei. E aí eu quero que vocês mantenham bem fresquinho a aula de hoje, porque depois a gente vai fazer um exercício de comparação entre Saul e Davi, tá? Mas não é aquele exercício já no final meter a malha em Saul e falar que Davi foi o bonzão. Não, a gente vai fazer uma comparação do início do reinado dos dois, tá? E a história de Saul não termina por aqui. Saul ainda é rei,
Veja só, Deus havia rejeitado Saul? Sim. Mas Saul ainda é rei e ainda vai ser rei ainda por muitos anos ainda, por muitos anos. A profecia foi que ele não a herança, a herdade dele não daria continuidade ao reinado de Israel. Essa foi a profecia, tá? E vai se cumprir. Dúvidas? Nenhuma pergunta? Então amém, vamos orar então. Vamos orar. Não adianta ser tutorial. Que desencantei. Então vamos lá. Na aula passada nós estudamos os primeiros 7 capítulos do livro de 1 Samuel. Estudamos um pouco acerca do livro, da sua escrita, o período que ele embarca, né? E estudamos acerca da vida do profeta Samuel e seus primeiros anos de ministério. Nós paramos no capítulo 8. E aí o que acontece, para a gente fazer uma recapitulação de quem foi Samuel, o que ele exerceu. Vamos lá, a gente conhece bem Samuel porque ele foi um profeta. Mas a gente não pode esquecer também que ele foi, além de profeta, ele foi Ele era um juiz. Exatamente, ele fez parte daquele segmento de homens que foram levantados por Deus para julgar Israel, num período em que Israel ainda não tinha rei. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you will lead us to the other side. You are who